Primeira leitura. Livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel, reunida, o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. A Páscoa sempre foi uma festa e libertação, cujas origens remontam a costumes anteriores à Páscoa do povo judaico. Efetivamente, os pastores nômades, antes de empreender sua viagem em busca de melhores pastos para os seus rebanhos, na noite de lua cheia, mais próxima ao equinócio da primavera, sacrificavam um cordeiro ou um cabrito, nascido no ano anterior, macho, sem defeito, para que não perdesse sua energia vital ao comê-lo, não podiam romper nenhum de seus ossos. Além disso, como estavam em uma região desértica, sem água, o animal não era cozido em água, mas assado ao fogo. Com seu sangue, aspergiam as entradas de suas tendas de campanha, para evitar a entrada dos espíritos malignos, portadores de enfermidades e desgraças. Como deviam partir antes do sol nascer, comiam às pressas, com sandálias nos pés, o bastão na mão e prontos para partir. O sacrifício e o alimento tinham como finalidade assegurar a proteção de seus deuses no caminho que iam empreender, onde podiam encontrar salteadores e outros perigos. Estes mesmos ritos foram adotados pelos israelitas quando celebram a Páscoa. Porém, para eles mudaram de significado. Com o sangue do cordeiro, marcam suas portas para evitar a entrada do anjo exterminador.
O cordeiro não somente era imolado, mas também consumido. Desta maneira, os comensais se comprometiam mais ainda com o mistério da festa. A Páscoa entre os judeus, unida indissoluvelmente à libertação do Egito, se realizava na liturgia, isto é, se fazia presente como se eles fossem os protagonistas, e desta maneira o passado se mantinha vivo e os projetava para o futuro. A menção do sangue nos introduz em pleno sacramentalismo do Antigo Testamento, e por ele se opera a continuidade entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Páscoa é a grande festa da libertação, da servidão e da morte, onde o sangue do Cordeiro exerce uma função redentora. Mais ainda, como o Egito no Antigo Testamento é a terra do pecado, a saída do Egito é uma libertação da escravidão material e do pecado. A Bíblia concebe a salvação à média que se desenvolve a revelação como uma salvação do pecado. São Pedro, desenvolvendo esta ideia, nos diz: tendes sido resgatados de vosso vão viver, segundo a tradição de nossos pais, não com prata e ouro, mas com o sangue precioso de Cristo, como Cordeiro, sem defeito nem mancha.